Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Meus queridos, Pastor Emílio Vieira, trazendo mais uma meditação da palavra. No mundo em que nós vivemos, existem muitas visões maravilhosas. E nós podemos dar alguns exemplos, como o pôr do sol, como as águas cristalinas de um rio, as montanhas, o arco-íris que surge depois de uma brisa, de uma chuva. E tudo isso inspiram os pintores a pintarem belíssimos quadros, inspiram os cantores a criarem suas melodias e os poetas a criar os mais belos versos. Porém, a visão que comovia Jesus Cristo era a das multidões que o seguiam. Parece estranho, meus queridos, mas na verdade, nada tocava mais o seu coração e o inspirava a fazer a sua obra do que a visão que ele tinha da multidão diante daquilo que eles ouviam de Jesus. E diante disto podemos aprender lições importantíssimas acerca de Jesus. A visão que Jesus tinha sobre aquele povo. Quem eram aquelas pessoas as quais seguiam a Cristo? Para os imperadores de Roma, os comandantes, os governadores romanos eram contribuintes do tesouro. Para os oficiais de Roma, eram os escravos. E para os sacerdotes, os escribas do templo, eles não passavam de um bando de fanáticos, iludidos pelas palavras de Jesus, pecadores. Porém, meus queridos, para Jesus, eles eram ovelhas desgarradas, cansadas e sem pastor. Era isso que Jesus via neles, um bando de ovelhas desgarradas, cansadas e sem pastor. E nisto nascia em Jesus um sentimento pelas multidões. Jesus amou tanto as pessoas que o seguiam, que ele baseou seu ministério e a sua vida e a sua morte unicamente nelas. Ele se compadeceu dos pobres, famintos, enfermos e oprimidos pelo diabo de uma maneira tão significativa, tão forte, que ele se colocava no lugar delas e sentia a dor e o sofrimento daquelas pessoas, dos necessitados, dos aflitos. E a preocupação de Jesus unicamente era com a seara. Jesus se preocupava com a obra de Deus de uma maneira tão profunda. E não podia deixar, meus nobres e amados irmãos, esse sentimento esfriar. Por esta razão, ele pediu aos discípulos que orassem a Deus, que mandassem trabalhadores para a sua seara. E nós devemos orar pedindo ao Senhor que levante obreiros, pois são poucos os que dispõem a trabalhar. Jesus nunca mudou a sua visão, ele continua com a sua visão voltada para as multidões cansadas, oprimidas e flageladas, que ainda não encontraram o Salvador e não têm a salvação. Por isso, no dia de hoje, ele nos chama a fazer parte da sua equipe, a equipe dos ceifeiros, a equipe daqueles que vão também vestir a camisa e sentir a dor do necessitado, a dor do aflito, a dor do flagelado, e vai orar a Deus e vai se colocar na posição e se ofertar diante de Deus para que aquela vida tenha uma solução. E para isso, Jesus nos convida e ele me pergunta: você aceita fazer parte desta equipe? Você aceita acordar de madrugada para orar pelas almas? Você aceita pagar o preço de sair no frio, no sol quente,
para socorrer aqueles que estão caídos. Você aceita o desafio de discipular aquela pessoa que não quer ser discipulada, que dá tanto trabalho. Você aceita ser exemplo dos que estão lhe observando? Se você aceita, então Deus lhe enviou, quando os discípulos oraram, mande trabalhadores para a sua seara. Pastor Emílio Vieira, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e por esta razão nós oramos. Deus, abençoe o teu filho, dá-lhe força para cumprir a tua obra, que ele possa levantar-se neste dia, pois muitos ainda, Senhor, estão no pó, na lama, no sofrimento e na dor. E a necessidade da obra continua quando e quanto tempo tu esteve aqui. E pedimos a Deus, manda trabalhadores para a tua seara, porque os campos estão prontos, meu Senhor, e poucos são os trabalhadores. E a este que aceita o desafio de fazer parte da tua equipe, capacita, unge, prepara, envia e abençoa. Em nome de Jesus. Amém.